chegamos no capítulo 9. Próximo domingo tem 10 e 11 e fechamos no primeiro semestre essa série de pregação expositiva no livro de Apocalipse. Então, se você é um curioso, se você gosta de aprender um pouquinho, você está convidado a participar. Domingo será os capítulos 10 e 11. Apocalipse tem alertas, convites e promessas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Apocalipse tem alertas, convites e promessas. Nós já vimos aqui 2 alertas. Já vimos um convite e uma promessa. Nós vamos ver ainda mais uma promessa e vamos ver mais um convite. Aí vai ficar 2 alertas, 2 convites e 2 promessas. Há 3 semanas atrás, o pastor André falou sobre um convite do Senhor à comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Hoje eu quero ler com você o texto de Apocalipse 4, 1 e 3, ou 1 a 3, e depois no capítulo 5, versículo 6. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, seu smartphone, você pode acompanhar, e tem algumas coisas que nós vamos falar com base nesse texto. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto e à esmeralda. No texto aí de sequencial você vai perceber que irão aparecer 4 seres viventes, 24 anciãos e milhões de anjos adorando ao Senhor. No capítulo 5, João, na sua visão, ele vê agora no trono, perto do trono, um cordeiro. E no versículo 6, então diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pai, que a Tua palavra possa fazer efeito e sentido naquilo que estaremos ministrando nesta noite. Pedimos assim o credenciamento do Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Sobe para aqui. Esse texto do versículo 1 é muito sugestivo, porque a gente vive num mundo que constantemente tenta prender os nossos olhos no horizontal, na terra. Vem aí as preocupações, vem aí as más notícias, vem também as lutas, as perdas que a gente tem, as incertezas e as instabilidades. Então é natural, muito natural, que os nossos olhos fixem naquilo que acontece ao nosso lado, ao nosso redor. Mas quanto mais olhamos para a terra, mais facilmente somos dominados pelo medo, pela ansiedade e pelo desânimo. Foi exatamente esse contexto que João estava vivendo. Porque a igreja do seu contexto histórico, a igreja do primeiro século, e você vê as cartas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, o que essas igrejas estavam enfrentando. Então, eles enfrentavam sofrimento e Deus então levanta este homem, este apóstolo, para escrever uma palavra de encorajamento. Talvez você não perceba isso, mas o livro de Apocalipse é uma palavra de encorajamento, para falar que no fim as coisas vão acontecer, mas quem tem esperança em Cristo tem um novo descortinar na história. Então, antes de Deus mostrar os juízos para João, ele mostra outras coisas. O trono, ele mostra o cordeiro, para só assim levar João depois para ver os juízos. Então o Senhor chama João para o céu: sobe para aqui. E a abertura dos 7 selos que o cordeiro abre, há o toque das 7 trombetas que foi tratado domingo passado, e haverá também o derramar de 7 taças, 7, 7, 7, números interessantes no livro de Apocalipse, significando a plenitude e a completude. Agora, em Apocalipse 4, Deus interrompe o olhar de João e lhe faz um convite: sobe para aqui, porque João vê uma porta aberta no céu, é isso que o texto diz.
Então Deus não começa mostrando os problemas e os dilemas da terra. Ele começa mostrando o trono do céu. E isso é muito importante para nós, porque quem contempla primeiro o céu, aprende a enfrentar melhor a terra. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se você contemplar primeiro o céu, você vai enfrentar melhor a terra. É esta a ideia que João está tratando. Então, tem algumas verdades, e eu quero destacar 3 verdades desse convite que João faz aqui. Primeiro, é um convite para o alto. Diga, para o alto. Quando fala uma porta aberta no céu, é para cima. Então você vai olhar para o céu para cima. Achei interessante que alguns anos atrás, eu já ouvi alguém dizendo isso, que nós temos 5 direções para olhar. Nós podemos olhar para o alto, para dentro, para o lado, para trás e para frente. Quando falamos de olhar para o alto, nós estamos olhando para Deus. Quando falar de olhar para dentro, nós estamos examinando o nosso próprio coração. Quando nós olhamos para o lado, nós vamos enxergar o nosso próximo com amor e também com compaixão. Olhar para trás é aprender com aquilo que já passou na nossa história, com o passado. E olhar para frente é olhar vivendo com esperança. Nesse aqui nós vamos trabalhar especialmente um convite para o alto. O chamado bíblico para olhar para o alto é evidenciado em várias outras referências bíblicas. Não foi só aqui que essa porta aberta está no céu e sobe para o alto, mas você vai encontrar, por exemplo, Colossenses 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então Paulo já orientou: você está vivendo nesse mundo, mas busquem as coisas lá do alto, olhar para cima. O Salmo 123 diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma, os meus olhos, a ti que habitas nos céus. Então, o salmista dizendo: olho para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olha para o alto. Meu socorro vem de onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus, ele ensinando os seus discípulos para como viver, principalmente num mundo de ansiedades, de inquietudes, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e toda a sua justiça, e todas as demais coisas, o que comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Jesus também nos ensina a olhar. Jesus nos ensina a olhar para o alto. Muito bem. Agora, quando Jesus está fazendo o seu sermão profético em Lucas 21, 28, ele diz assim: ora, quando começarem essas coisas a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês se aproxima. Você é convidado pelas Escrituras a olhar para o alto. Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então você, meu irmão, você cristão, tem que andar com os pés na terra, mas com os olhos no céu, com os olhos para o alto. Você deve viver neste mundo com a consciência de sua cidadania celestial. Você deve viver no plano horizontal, mas sempre com uma perspectiva vertical. E em tempo de crise, precisamos levantar os nossos olhos e aguardar a redenção que se aproxima. É a própria voz do Senhor convidando: sobe para aqui. Agora, também é um convite para entrar na presença de Deus. Se primeiro a porta aberta me mostra que é olhar para o alto, aqui, sobe para aqui, me mostra também que é um convite para entrar na presença de Deus. E aqui você vai perceber no versículo 1, versículo 2, o trono e alguém assentado. João foi conduzido à sala do trono. É muito interessante quando você faz visita em alguns lugares, e tem alguns lugares que são especiais, que você não tem acesso a todos os lugares, e tem delimitações. Uma vez visitamos em Austin, na região do Texas, parece o Capitólio dos Estados Unidos, mas tem algum lugar muito bonito lá que parece o Capitólio de Washington DC, e você vê que tem alguns lugares que são restritos. Agora você imagina você entrar no trono. Não é apenas um convite para mudar de lugar: João, sai de Pátimos e sobe aqui. Mas é um convite para entrar na presença do Deus vivo. Quando a gente olha para aquela abordagem do Salmo 47, Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, e você é chamado para entrar no trono, na sala do trono. Foi esta a abordagem dessa voz do trono para João. Bendize a minha alma, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, vestido de glória e de majestade, coberto de luz como um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Então olha só a grandeza, a magnitude, a majestade
a glória desse lugar onde o trono está. Fisicamente, João pertencia à ilha de Pátimos. Espiritualmente, Deus o conduziu aos céus, a uma realidade celestial. Agora, um convite para entrar na presença de Deus é para estar no lugar que é o centro do universo. Deus, em torno dele todas as coisas orbitam, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. A gente canta essa canção há muito tempo, né, nesse mesmo versículo de Apocalipse 5,13, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A gente canta e às vezes não percebe que são duas pessoas distintas. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Quando fala aquele que está sentado no trono é Deus Pai Todo-Poderoso, e o Cordeiro nós estamos falando do Filho de Jesus. E também ali do trono tem 7 Espíritos, vocês percebam no texto que declara a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a primeira coisa que João vê, ele não descreve primeiro as ruas de ouro, o mar de cristal, mansões celestiais, tal. A primeira coisa que ele vê é o trono. É o lugar da majestade, porque o centro do céu é o próprio Deus. Deus é o próprio centro do lugar. O céu é um lugar de glória, de majestade, de soberania, santidade, adoração e governo de Deus. Esse é o lugar dele. Você começa, ou viaja comigo um pouquinho, imagine como João se sentiu chegando na sala do trono e olhando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro e todo aquele lugar majestoso. Talvez com os olhos cheios de lágrima, talvez seu coração acelera de ver tamanha glória. O homem que estava sozinho numa ilha, exilado, agora está diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Aquele pescador da Galileia que era João, contempla aquilo que nenhum imperador jamais viu. E naquele momento todas as preocupações da terra se tornam pequenas diante da majestade daquele que está sentado no trono. O convite é para entrar na presença. João contemplou ali a adoração do céu. E eu gosto de olhar para esses estudos que nós estamos fazendo, no capítulo 5 e 6, vocês vão entender coisas lindas acontecendo ali. Quais são? Ou 13, 4 e 5. Primeiro, quando ele entra no trono, ele vê 4 seres viventes, e toda a descrição, 24 anciãos, milhões e milhões de anjos, todos exaltam. Por exemplo, Apocalipse 4,8, os 4 seres viventes adoravam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Pode conferir. Apocalipse 4,11, agora os 24 anciãos adoravam: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criaste e para o teu gozo, por causa da tua vontade, vieram a existir. Apocalipse 5, 9 e 10, agora os seres viventes, os 24 anciãos, adorando a Deus, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, Apocalipse 5,12, quem aparece adorando? Milhões de anjos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E por fim, ele encerra com toda a criação louvando ao Senhor. Quando você olha para o versículo 13, isso que vocês cantaram é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Todos cantaram. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, milhões e milhões de anjos, toda a terra, toda a criação de Deus, o texto diz que adoraram. E os 4 seres viventes diziam amém, que quer dizer assim seja. Uma tremenda atmosfera de adoração, de louvor. O louvor, ele atrai a presença de Deus. Vocês estavam cantando aqui, e é isso mesmo, é celebrar ao Cordeiro o louvor e essa presença. Por isso que às vezes as pessoas ficam em casa, participam de um culto, participam via online. Aqueles que têm impedimento sempre serão bem-vindos. Mas se você tem o privilégio de estar num ambiente onde o povo de Deus celebra, há uma atmosfera bem diferente, que só quem está presente sente essa tremenda atmosfera da adoração. Porque entrar na presença de Deus é entrar num ambiente de contínua adoração. E João contemplou o trono e João contemplou o Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso estava sentado no trono, mas também estava lá o Cordeiro. E esse Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Na verdade, ninguém vai até o trono sem Cristo. Você não tem condições de chegar no trono se não for por meio de Jesus. O que diz João 14,6? Vamos repetir? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao
Pai, ao trono, senão por mim. O caminho do trono é Jesus. E a porta aberta conduz João ao trono. O trono conduz João ao Cordeiro. E o Cordeiro conduz pecadores ao Pai. É isso que o Cordeiro faz. Um convite para olhar para o alto. Um convite para entrar na presença. Terceiro e último lugar. Um convite para viver na perspectiva do céu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: viva na perspectiva do céu. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, a ideia dessa voz que apareceu do trono não era tirar João da terra, mas ensinar a enxergar a terra da perspectiva do céu. Olha só, isso é muito importante você entender. Deus não vai tirar você da terra. Ele quer que você, no trono, na presença dele, comece a olhar a terra numa outra perspectiva. Então aqui, o convite é para enxergar a vida de forma geral, sob a perspectiva de Deus. Então a ênfase não está na mudança geográfica, mas está na mudança de perspectiva. João deixa de olhar para a realidade da terra e passa a contemplar a história do ponto de vista do céu. É diferente, olhar daqui para lá e você vê alguma coisa, mas de lá para cá você vê outra coisa. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele te convida a enxergar a vida, não pelo que você vê, mas pelo que Ele revela, pelo ponto de vista e perspectiva do céu. Ele te convida a ver a história de outro ângulo. E Ele te convida a interpretar a terra pelo céu, e não interpretar o céu pela terra. Vocês estão entendendo? Todo cristão então deve viver com os pés na terra, mas com seus olhos fixos nos céus. E se você está nesta amplitude celestial, você começa a olhar para a terra com uma outra perspectiva. Isto é enxergar a perspectiva da vida, ou a vida pela perspectiva de Deus. Mas temos um convite para confiar aqui na soberania de Deus. Se eu olho para o trono, tem um cordeiro, e lá no texto de Apocalipse 5 diz que esse cordeiro tinha um livrinho na mão. E alguém pergunta: quem é digno de abrir o livro e abrir os selos e ler o livro? Só um podia. Quem era? O cordeiro. E aí vem a abertura do primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo, e aí entra as 7 trombetas que tratamos domingo. Então, ele é apto para fazer isso. O que é que isso nos ensina? Que tudo o que acontece não é aleatório. Tudo tem Deus no trono e no comando. Temos aqui um convite para conhecer os planos de Deus. Deus revela os seus propósitos àqueles que atendem ao seu chamado, porque a revelação vem após o atendimento ao convite. Tem muita gente que quer aprender as coisas de Deus sem atender o convite. Primeiro, meu querido, atenda o convite de Deus para a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Então vem, e depois o Senhor vai te revelar. Atenda, entra, sobe para cá. Entra na porta e depois Deus vai te mostrar o trono. Quando você olhar o trono, você vai entender o chamado dele, e a revelação de Deus vai ficar mais nítida a você. Deus mostra a João quem está no controle, para depois mostrar os acontecimentos futuros. Porque já pensou se João não visse alguém sentado no trono, alguém no comando, e começasse a acontecer todas aquelas flagelos que são existentes ali nas trombetas, e tudo o que vai acontecer no derramar das taças? Primeiro ele vê que tem alguém seguro, definido, no controle da história. A mensagem principal aqui, um convite para viver na perspectiva do céu, é saber que Deus está no controle. Diga para a pessoa que está falando: Deus está no controle. Então você tem aqui um convite para viver orientado pela realidade do céu. João volta para a realidade de Patmos, mas não volta com a mesma visão. Depois que ele teve essa visão do trono, ele volta diferente. A perspectiva dele foi completamente transformada. A realidade dele, externa, era a mesma, só que a visão dele mudou. E é isso que Deus quer fazer com aqueles que são encontrados pelo Cordeiro. Assim também deve acontecer com você e comigo. Quando você entra na presença de Deus, nem sempre as circunstâncias irão mudar imediatamente, mas você sim vai mudar, e você vai olhar aquelas circunstâncias com o olhar do trono. Você vai continuar vivendo em Patmos, que é este mundo, porém os seus olhos estarão fixos no céu. Você vai enfrentar as lutas da terra, mas você vai viver à luz da eternidade. Sobe para aqui. Na Copa, vemos jogadores exaustos dando o último pique aos 45 minutos do segundo tempo. Haja coração. A Argentina foi assim hoje.
deram um ralo, estavam perdendo de 2-0. Se fosse o brasileiro, já tinha entregado os pontos como fizeram. Mas os argentinos não, vamos tirar o chapéu, os caras têm garra. Coisa que nós precisamos resgatar na nossa vida. De onde vem tanta garra? Porque eles sabem que existe um objetivo maior que o cansaço. Qual é o objetivo? Ser campeão, estar na hegemonia. Eles enxergam a taça antes mesmo de conquistar. Eles não querem perder. O cristão também vive assim. Ele continua servindo, orando, adorando, perdoando, evangelizando, mesmo cansado, porque os seus olhos não estão apenas no jogo de hoje, estão na vitória final. João contempla o céu antes de voltar para Patmos. Deus mostra a glória antes de mostrar os juízos. A garra do jogador nasce da esperança da vitória, e a perseverança do cristão nasce na certeza de que o Cordeiro já venceu. São essas duas frases que estão aí embaixo nessa tela. O atleta dá tudo porque acredita que pode vencer. O cristão dá tudo porque sabe que Cristo já venceu. Quero fazer 3 convites aqui. Primeiro, aquelas pessoas que se sentem cansadas. Vocês chegaram aqui talvez como João chegou em Patmos, cansado, ferido, machucado, foi exilado, tirado da família. Os olhos seus presos às notícias, ao diagnóstico, às contas, aos conflitos da família. Os seus olhos estão perdidos por aí. E hoje Deus não lhe diz, resolva os seus problemas, mas Ele diz, sobe para aqui, levante os olhos, entra na presença de Deus, contemple o trono. Segundo convite, ou apelo, é aqueles que já são crentes em Jesus há muitos anos, mas faz tempo que você olha mais para a terra do que para o céu. Você continua trabalhando, continua servindo, continua vindo à igreja, mas perdeu a perspectiva da eternidade. Você está muito horizontalizado e muito fixo ao solo. Hoje Deus convida novamente, volte a olhar para o alto, volte a olhar para cima. Eu gosto de torcer, mas eu admiro que muitas pessoas ficam desiludidas, tristes, perdeu. Cara, a minha certeza maior, a minha expectativa maior é do grande dia do Senhor. Isso vai trazer alegria. Essas coisas são todas passageiras. Se você daqui mais 4 anos você vai ficar esperando a Copa para viver a sua alegria, é gostoso ganhar, mas isso não satisfaz o nosso coração. Então, hoje Deus convida novamente, volta a olhar para o céu. Não viva guiado pelas circunstâncias, mas viva guiado pelo trono. E um apelo aos que não conhecem Jesus. Você que aqui está nessa noite e ainda não conhece Jesus. João vê uma porta, mas ninguém entra na presença de Deus por mérito próprio. Você não consegue entrar por conta própria. A porta está aberta. Entre a porta e o trono existe o Cordeiro, porque somente Jesus pode levar pecadores até o céu. Então, talvez hoje seja a primeira vez que você esteja entendendo isso. Um livro cabuloso, que nem o Apocalipse, e você tem que entender de uma forma muito mais simplificada. É um convite que Deus faz para você. Convite para subir para o alto. Um convite para entrar na presença. E um convite também para viver na perspectiva do céu. Você ouviu muitos convites hoje. Eu quero convidar você a ficar em pé. Porque ainda hoje Deus continua dizendo, sobe para aqui. Levante os olhos. Contemple o trono, a majestade, a glória. E confie no Cordeiro, porque a história está no controle de Deus. E daí, pode voltar para Patmos. Pode voltar para a sua vida cotidiana amanhã, seu trabalho, porque você vai estar olhando numa outra perspectiva. João ouviu uma voz dizendo, sobe para aqui. Essa canção fala de uma voz, e eu queria que nós cantássemos sobre isso. E aplicando essa mensagem. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão.
Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A voz do Senhor diz para você nessa noite: sobe para aqui. Sobe para o alto. Você tem vivido muito grudado, seus pés na terra, mas olhe para cima. Vede que a redenção se aproxima. O convite é: entra na presença, na glória da majestade do trono. Viva a partir desse encontro com a porta aberta e com o trono, voltando para Pátimos, na perspectiva do céu. Vai passar. Pai, eu creio que o Senhor tem ministrado ao coração deste homem, dessa mulher nessa noite. Talvez cansado, machucado, angustiado, desiludido, desesperançado, mas o Senhor mostra o trono. Se alguém aqui nesta noite ainda não tinha ouvido a voz do Senhor Jesus, e de uma forma muito tranquila o Senhor possa falar no seu coração e animar e fortalecer para que volte para casa, para Pátimos, olhando na perspectiva do céu. É minha oração em nome de Jesus. Eu queria encerrar com um pedido. Levante os seus olhos agora para o alto por um instante. Esse gesto representa o convite que você ouviu hoje. Sobe para aqui. E hoje o Senhor te chama para erguer os olhos acima das circunstâncias, que você possa olhar para o alto e entregar a sua vida àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, em nome de Jesus. Amém.